Anistia é um dos pontos polêmicos dessa proposta de alteração do Código Florestal. Anistia quer dizer perdão. E embora entre pessoas físicas a gente possa dizer que tem de haver perdão sempre, em todas as circunstâncias, quando a gente está falando do perdão do Estado a uma parte da sociedade, é preciso ser muito criterioso, basicamente para não cair no erro de premiar o infrator e, por extensão, castigar quem fez tudo direito. E fazer tudo direito, a gente sabe, pode dar muito trabalho, pode custar muito caro, pode implicar em lidar com uma burocracia, às vezes enlouquecedora. E certamente significa não fazer simplesmente o que lhe dá na telha, e sim fazer, abrir mão de determinadas coisas para cumprir as regras. Bom, então isso quer dizer que a anistia é inaceitável? Não, de jeito nenhum. Como eu disse, tem de ser muito criteriosa. A gente tem de levar em consideração, por exemplo, que às vezes a regra original estava equivocada, que a regra era inexequível, indesejável. Outra possibilidade é a regra precisar de uma revisão com o tempo, ela ter mudado de figura, ela ter perdido o sentido ao longo do tempo. Tem uma outra possibilidade, que é você tentar fazer cumprir a regra ferro e fogo, ter o efeito contrário do que ela pretende. Então vou dar um exemplo aqui fictício do primeiro caso, porque não lembro de nenhum concreto, mas imagina que a lei dissesse: para cada árvore arrancada você tem de plantar 1000 outras. Uma coisa impossível de ser feita, sem sentido, que acabaria condenando muita gente para sempre à ilegalidade, por não conseguir de verdade cumprir a regra. Então, esse é um caso. O segundo caso de regra que perde o sentido, esse é muito fácil de exemplificar com o que acontece no ambiente urbano. No zoneamento, por exemplo, você tinha lá que uma determinada avenida era obrigatoriamente para uso exclusivo residencial. Só que com a mudança da cidade, aquela avenida que era razoavelmente sossegada passou a ser muito movimentada, a ter um tráfego muito pesado de automóveis, de ônibus, de caminhões. Aqueles imóveis ali já não são os que as pessoas procuram hoje para morar, em hipótese alguma. Então você insistir em manter aquela regra antiga é uma coisa que não beneficia ninguém. Pelo contrário, que cria um transtorno até para a sociedade, porque o que vai acabar acontecendo é aqueles imóveis ficarem desocupados, vazios e se degradarem por falta de interessados, ou passarem a ter uma ocupação por baixo dos panos, implicando em vistas grossas, em corrupção e em desprezo às regras, porque já que você está irregular mesmo, então um pouco que se dane, né? E o terceiro caso acontece, por exemplo, quando você, para cobrar uma determinada multa, por exemplo, você gasta mais recursos do Estado, recursos humanos, financeiros, materiais, do que o que vai ser arrecadado com aquela multa. Então o Estado está sendo prejudicado em vez de beneficiado com aquela cobrança. Então existem muitas ocasiões em que você perdoa dívidas até um determinado valor, porque não faz sentido você ter um processo desse tamanho e todas as indas e vindas e publicações para cobrar uma dívida de 50 cruzados, sei lá. Agora, falando da anistia proposta no Código Florestal, eu discordo profundamente, para começar, pela amplitude da anistia, pela extensão. Quer dizer, aquele que desmatou ilegalmente até 2008